Imagine aquela situação. Você tá indo viajar, se programou apenas para a sua bagagem de mão, porque não gosta de despachar mala, porque demora, enfim, por vários motivos. E de repente a companhia aérea despacha a tua bagagem. Você tá isento do valor a pagar, mas tem todo o transtorno da tua bagagem ela ser despachada. E agora, fazer o quê? É isso que a gente vai debater no vídeo de hoje. Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem um monte de dicas aqui para trazer para você, dicas úteis de como não passar perrengues em aeroportos. E aí a gente vai trazer para você algumas dicas para poder você se livrar dessas situações desagradáveis. Então vamos lá. Pensando aqui nessa proposta para você não passar esses perrengues no aeroporto, vamos partir do princípio, que é a compra da passagem. Muitas pessoas procuram esses sites, né, que encontram passagens baratérrimas. E se você for uma pessoa que seja completamente esperta, né, que seja completamente antenada já com essa questão de viajar, ok, tudo beleza. Mas se você não for uma pessoa atenta nas entrelinhas, aquelas informações que tem ali, você pode passar perrengue. Existem vários sites que vendem essas passagens completamente low cost. E você não sabe o que é low cost? Deixa a pergunta aqui embaixo, Franci, eu quero saber o que é voo low cost. E a gente prepara um vídeo incrível para você explicando só sobre passagens aéreas low cost. Mas para resumir um pouquinho aqui, low cost são aqueles voos que tem aquelas conexões super cabulosas que você consegue encontrar passagem super barata e que não necessariamente você vai direto para o seu destino final. Você faz uma conexão em algum aeroporto próximo para poder baratear e aí você vai para uma cidade próxima e depois você tem que ver lá outra forma para poder chegar no teu destino final. Então o low cost ele é muito massa, mas para quem já é experiente. Quem não é experiente não vale a pena. E aí a gente vê vários clientes falando que utilizaram desse serviço low cost, indo pela compra de passagens aéreas em sites que nem são tão recomendados assim, mas que conseguiram essa viagem. E aí teve um cliente que chegou para mim e fez assim: olha, eu tive um perrengue que foi um absurdo. Comprei uma passagem low cost, sabia que não podia comprar, reservar, na verdade, o assento, porque em passagens low cost você não consegue reservar gratuitamente, só pagando. Mesmo assim ele disse: não, eu quero um pouco de conforto, vou lá, vou comprar o assento, mesmo pagando a mais por isso. Ele percebeu que a passagem dele tinha sido comprada num site na Rússia. Então vejam que loucura isso, como são ninjas esses robôs que fazem essa busca em qualquer lugar do globo para poder trazer essa passagem super barata para você, mas que você não sabe de onde veio. Imagine se precisar resolver qualquer situação, o quão difícil que é. Não era uma passagem brasileira, não era uma passagem americana, era uma passagem russa. Veja que louco isso. Então, se liga nessa dica. Procura sempre a fonte confiável para poder comprar as tuas passagens aéreas, porque se der algum problema, se der algum BO, você vai saber a quem procurar. E esse é um grande diferencial do papel do agente de viagens. Ele é a pessoa, o profissional responsável que vai estar de ponta a ponta cobrindo a tua passagem, desde o momento da compra até o momento que você vai retornar para casa. Então, se liga nessa dica número 1 aqui que a gente está trazendo para você. Não compre passagens low cost se você não for um completo experiente nessa situação. A nossa segunda dica aqui é uma dica bem simples, mas que faz toda a diferença para você. Quando for viajar, fotografe seus documentos, fotografe todas as reservas que você tiver. Imagina a situação. A gente nunca sabe o que é que pode acontecer em uma viagem. Imprevistos acontecem a qualquer momento e de repente você perde seus documentos. É uma situação muito ruim, muito chata. E se de repente você tivesse atentado durante o seu planejamento de quando você for viajar, de fotografar, isso é fantástico, gente. É uma dica simples, mas que faz toda a diferença. Você estiver fora do país, perder seu passaporte,
problemas à vista, hein? Se você tem foto do seu passaporte e se você enviou para o seu e-mail, mesmo que o seu celular dê um bug, você ainda tem o seu e-mail e você pode acessar de qualquer computador, de qualquer lugar do mundo e você recuperar a sua documentação, emitindo uma segunda via, uma via emergencial, enfim, você vai ter o seu documento de alguma forma. Então eu sempre gosto disso. Vai viajar? Imprime, leva impresso todos os vouchers, todos os ingressos, todos os acessos a parques, o que seja que você contratou e também a sua documentação. Bate uma fotinha e deixa gravado isso aí, porque vai fazer a diferença. Você pode precisar. E essa dica é super importante, hein? A nossa próxima dica é uma outra dica também bem simples, mas que às vezes as pessoas não se atentam a quão simples é essa dica e simplesmente não fazem. Imagina a situação, você tá ali, no momento que você está passando pela porta detectora de metais, naquela parte do saguão geral do aeroporto para poder entrar na parte do embarque, naquele hall principal ali para embarque. Imagine a situação, uma fila é feita, você está ali naquela fila, pediram para tirar todos os documentos metálicos e aí você se lembra que você está com o celular no bolso, se você tem um relógio, brinco, essas coisas todas, você tira tudo rapidamente e coloca lá na bandejinha para poder passar pela parte de detecção de metal. E continua apitando a porta. O que é que acontece? Você olha para os seus pés e vê, nossa senhora, eu estou com um sapato cheio de balangandã, cheio de coisas penduradas, metálicas, e que você precisa tirar os sapatos. E aí veja, você tá ali naquela situação que tá aquela pessoa olhando pra você com aquela cara de... E aí? Vai demorar? Né? Se demorar, eu espero. E aí você tá naquela situação apressado, tentando tirar os seus sapatos, aparece aquela meia, se lembre, né? Você precisa sempre ter uma meiazinha legal, uma meia bacana, não vai com aquela meia furada velha não, hein? Prepare-se para isso. Você vai tirar os sapatos para poder você passar pelo detector de metal e depois tá aquele aperreio para colocar novamente o sapato. Teve uma situação de um cliente meu que ele falou nessa situação até um pouco inusitada, né, para ele. Ele estava com um coturno. Então imagine quanto cadastro, quantas coisas que tinha que soltar, que tinha que desafivelar para poder passar, né? E depois ter que calçar. Então lembre-se, a nossa dica aqui é: vá com roupas leves, com sapatos fáceis, aquele que você só faz colocar o pé e pronto, né? Se tiver um cadastro simples, ok, mas se lembre, né? Você vai estar passando por uma porta detectora de metal, qualquer partezinha metálica pode te impedir de passar e até que você retire isso, você não vai conseguir ultrapassar esse limite. Então, se liga nessa dica. É simples, mas faz toda a diferença. Então, a nossa próxima dica é o seguinte. Você já passou lá pela parte detectora de metais, você chegou cedo no aeroporto, tá tudo tranquilo, tá tudo favorável. Mas aí você percebe que o seu voo ele tem aquela conexão cabulosa, né? E você vai passar horas no aeroporto. Muitas pessoas podem pensar assim: caramba, poxa vida, vou ter que ficar esse tempo todinho aqui. E aí de repente você tá andando lá pelo aeroporto, quando passa faz... hã? Sala VIP? Ah, mas isso aí não dá pra mim não. Isso aí é só pros ricões, é só pra quem é grana, né, no bolso, folgado. Pra mim, vou ter que ficar aqui amargando essas horinhas nesse banco aqui do aeroporto. E aí eu tenho um negócio pra dizer pra você. Não é bem assim não. Você pode sim ter acesso a esse recurso, a essa sala VIP. Pensa aqui comigo, existem alguns programas, né, que você paga anualmente. Se você viaja bastante, é bem interessante isso. Então você pode pagar anualmente por um valor irrisório e você vai ter acesso a todas as salas VIPs no mundo. É isso aí, bem simples mesmo. Tem alguns programas que, dependendo do seu cartão de crédito, você pode aderir a esses programas e aí você chega em qualquer aeroporto, só olha lá o teu celular e pronto. Você já sabe qual é o andar, qual é o lounge, qual é o deck que tá lá, a sala que você vai ter acesso. Algumas vezes que você tá no aeroporto, que você vai fazer uma refeição, que você vai tomar alguma bebida, que você vai ter algum alimento, que vai dar muito mais caro do que esse valor que você pagou nessa mensalidade. Ou seja, na sala VIP você vai ter sempre aquele sofá super confortável, vai ter aquela mesinha de buffet ali com as comidinhas sempre renovadas à sua disposição. E outra, né? Será que pode? Será que não dá? Né? Aquele espumante
super geladinho, à sua disposição. Isso é outro nível. Imagine você esperar a sua próxima conexão no conforto e no bem-estar de uma super sala VIP para você. Isso faz total diferença se você é uma pessoa que viaja bastante. Não precisa ser endinheirado não. Pode ser uma pessoa simples assim como a gente, mas que sabe como proceder e sabe que existem algumas facilidades que a gente tem acesso. Então se liga nessa dica aqui da Fran. A sala VIP, ela é um espaço maravilhoso para poder você curtir esse tempinho que você tem entre uma conexão e outra. Então, chegou a nossa quinta dica, né? Imagina aquela situação, a pessoa dizendo lá no aeroporto: Não sei pra que essas pessoas ficam correndo pra poder ser a primeira a chegar naquela filinha ali pra poder entrar. Afinal de contas, todo mundo vai no avião. É só seguir aqui essa fila, não tem problema nenhum. E aí eu digo pra você, gente, não seja esse bobão que fica lá falando, resmungando, reclamando na vida de tudo. Entenda por que é importante você ser um dos primeiros ou uma daquelas pessoas atentas à fila. Imagina a situação, você se programou com a sua bagagem de mão, você não gosta de despachar bagagens ou você não quer ter esse gasto a mais, então você se programou todo para poder fazer a sua viagem com a sua bagagem de mão. E recentemente, nos aeroportos, agora tem aquele gabarito, que são aquelas caixinhas, né, que o pessoal das companhias aéreas utilizam para poder ver as pessoas, né, as bagagens que estão dentro daquele padrão. Os que eles desconfiam, eles chegam lá, monitora isso e pronto, tá ok. Imagine a situação. O avião, ele tem uma capacidade máxima de compartimento para poder caber essas bagagens de mãos. Então tenha certeza, se todo mundo levar uma bagagem de mão, não vai caber naquele compartimento que fica acima das cabeças. Então o que é que acontece? Vai entrando as pessoas e vão organizando as bagagens naquele compartimento. Vai chegar um determinado momento que vai acabar esse espaço. E aí quando tiver faltando uns 5, 6 pessoas lá no final da fila, você acha que é a mala de quem que vai precisar ser despachada? Exatamente. Dessas pessoas que ficaram por último, que estavam dizendo lá no começo: Ah, não sei pra que esse cara frita ali na frente. não vai te fazer mal nenhum ficar aqui naquela filinha esperando. A sua bagagem, ela vai ser despachada e quando você chegar no seu destino, de imediato você só vai abrir o compartimento, pegar a sua bagagem e sair para o seu destino tranquilo, sem precisar esperar a sua bagagem chegar lá naquela esteirinha de malas despachadas. Então entenda, né, e perceba a diferença de você se programar até no momento em que você está ali esperando para poder embarcar. É importante você ser ou um dos primeiros ou estar ali naquele meio de fila, nunca no final, porque se precisar despachar a mala, não vai ser a sua. Já teve uma situação também de alguns clientes, e hoje eu estou trazendo vários fatos aqui, clientes nossos, para poder ilustrar esse vídeo. Já teve uma situação de alguns clientes que realmente chegaram já no final, em cima do horário para poder embarcar, e que a companhia aérea despachou gratuitamente, até porque nessa situação nem podia, né, cobrar. Mas a pessoa teve o transtorno de quando chegou no outro aeroporto, de esperar ainda um tempo para poder chegar a mala e ela ir buscar lá na esteira. Diferente de outras pessoas que simplesmente desceram da aeronave e já seguiram para o seu destino. Então fica aí essa diquinha para você. E a nossa última dica aqui é o seguinte: você chega no avião procurando o seu assento e você descobre que o seu assento é aquele que dá de frente com a luz do banheiro. E imagine, você vai ter um voo de 8 horas com aquele cheirinho agradável, aquele aroma de flores no ar, de toda a tripulação utilizando aquele banheiro que está em frente ao seu assento. Então assim, a nossa dica aqui é o seguinte: consulte com o seu agente de viagem, ele tem o acesso na compra na emissão da sua passagem aérea, do mapa do avião, porque existem aviões diferentes, aqueles com 3 fileiras, com 2 fileiras, e a configuração muda realmente. Então, para qualquer voo, qualquer companhia aérea, a gente tem acesso a esse mapa do avião e pode trazer essa informação para você dos assentos melhores, mais confortáveis. A nossa dica aqui é a seguinte:
Quanto mais próximo da asa, maior estabilidade você tem. Se você está mais ao fundo da aeronave, você vai ter aquela viagenzinha com emoção. Então, se liga nessa dica, faz toda a diferença você consultar o seu agente de viagens, essa pessoa que vai estar no momento da programação da viagem ali para você, da emissão das passagens, vai garantir para você um assento que seja extremamente confortável e com uma boa estabilidade. Então são essas as dicas que eu trago aqui para você. Sempre veja com antecedência, né, o máximo que a companhia aérea libera ali o check-in das suas cadeiras, dos assentos, para poder você escolher o melhor assento. A nossa dica é que seja sempre próximo, se possível, na parte das asas, ali pelo meio do avião, porque tem a maior parte de estabilidade. Se você tiver um pouquinho mais atrás, em uma turbulência vai balançar um pouquinho e você vai sentir uma certa emoção aí na tua viagem. Então garanta sempre o lugar mais confortável é ali pelo meio do avião, né? Se for um avião de 40 fileiras, vamos dizer lá para 17, lá para a 20ª fileira, vai estar tranquilo, vai estar um pouco mais estável, você não vai sentir tanto essa questão da turbulência. Mas se você tiver um pouquinho mais para trás, com certeza vai sentir essa turbulência e esse desconforto e você vai viajar aí com emoção. Bom, meus queridos amigos, é isso, né? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se foi de alguma forma interessante para você, relevante, compartilha. Manda lá no grupo da família, aquele grupo que tá lá parado, que quase ninguém fala. O pessoal vai gostar dessas diquinhas aqui que a França está trazendo para você, tá bom? E segue a gente também nas redes sociais, @raposoturismoeventos.com.br ou aqui no nosso site, www.raposoturismoeventos.com.br. Você vai ver várias ofertas incríveis e sensacional para você viajar, que seja sozinho, que seja com família, que seja com os amigos, que seja com a galera massa. Tá bom? Forte abraço pra vocês. Tchau, tchau. Até domingo que vem. 11 horas, hein? Tchau, tchau.